Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, impediram um ataque à bomba planejado para acontecer no show da Lady Gaga no último sábado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por suspeita de organizarem esse atentado, que está sendo tratado como terrorismo pela polícia. Fred, vamos entender então mais sobre essa operação e sobre o que foi, feito nessa operação que foi batizada de Fake Monster. Fake Monsters, exatamente, é uma referência aos fãs da Lady Gaga, que são os Little Monsters. Foram realizadas mais ou menos 15 operações com mandados de busca, apreensão e prisão em 4 estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Foi preso no Rio Grande do Sul um homem que foi acusado de ser o líder dessa operação. No Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, um adolescente que também estaria envolvido na organização desse evento. Foi um evento que foi coordenado como um múltiplo desafio, que eles chamaram, dentro do Discord, que é uma rede social que normalmente é usada por gamers para poder se comunicar e jogar ao mesmo tempo. Eles levariam mochilas com explosivos para a área do interior do show, com o objetivo de atacar crianças, adolescentes e público LGBTQIA+. A operação policial conseguiu frustrar essa operação, chegou nos grupos antes de que fosse iniciado. Houve essa apreensão, também houve apreensão, não ficou claro se havia alguma relação direta, de um homem em Macaé que pretendia também fazer, ele anunciou nas redes, que faria uma execução de um jovem durante o show com transmissão ao vivo. Essa pessoa também foi detida. E no interior de São Paulo, um jovem, dos mandatos de busca, ele foi identificado como uma das pessoas que faziam os perfis falsos para a comunicação dentro dessa rede. E aí, então, esse grupo funcionava, disseminando esses discursos de ódio dentro do Discord, que é uma rede social de bate-papo, Fred? Que as pessoas ali... Mas eles têm uma série de outras possibilidades ali dentro, como a própria transmissão ao vivo. E a gente vê essa crescente, desses crimes, dessas redes de pessoas que se conectam ali com um objetivo criminoso, assim, que tem que tem uma pessoa que organiza e que vai aliciando outras pessoas, especialmente adolescentes. A gente vê o caso desse adolescente que foi apreendido no Rio de Janeiro também, Jacarepaguá. Então, e vários outros menores envolvidos aí nessas, enfim, tanto nessa operação, nisso que foi descoberto, como a gente também vê isso acontecendo em outras, em outras situações em que as redes sociais, o próprio Discord ou outras são utilizadas com esse fim, de aliciar pessoas para um cometimento de crimes, e aí agora com essa nova roupagem de um desafio, É um problema grave. Nós preparamos aqui um slide com dados da SaferNet do ano passado, falando do volume de crimes cometidos dentro da rede social, normalmente voltados com a violência. Foram mais de 100 mil crimes no ano passado, 100.077. Foi o quarto maior número da série histórica. Isso mesmo tendo acontecido uma queda de 33% em relação a 2023, que foi o pico nesses 19 anos. Desse total, 14.108 foram ocorrências de crime de ódio, ou seja, xenofobia, divulgação do nazismo, crime contra LGBT e outras minorias. Então, esse tem mostrado ser um ambiente muito intenso para o cometimento de crimes e organização de crimes. Nós temos alguns relatos passados assim, de incentivo a violência, a estupros virtuais, uma série de outros tipos de crime. E redes como o Discord têm sido muito usadas. Por exemplo, o Discord, ele tem algumas características que acabam facilitando a ação dessas pessoas. O Discord, ele não tem uma timeline, ele tem diversas comunidades, a moderação é feita comunidade a comunidade, Essas pessoas acabam se isolando ali e tem muita facilidade de você chegar a um público jovem, porque, como eu falei, o Discord normalmente é usado
para você jogar um videogame e ao mesmo tempo ir conversando com outros parceiros e trocando ideias, explicando, né? O responsável pela empresa, ele diz que ele tem aumentado os perfis de moderação e as ações para tentar conter. Mas os grupos acabam buscando novas formas de se comunicar e de buscar esse crescimento. E isso daí realmente demanda um volume, uma ação estatal, né, que a gente já está vendo aqui assim, no Brasil, que é exatamente essa tentativa da regulamentação das redes sociais e dos grupos para isso, né? Fran, acho que para a gente trazer um pouco assim essa situação da regulação das redes sociais, né, que é um assunto muito discutido em Brasília, que tem um apelo muito forte, né? A gente tem opiniões muito enfáticas, contrárias a essa regulação, enfim, em que pé, né, essa discussão está em Brasília? Pois é, a gente acompanha desde 2020 com a criação daquele PL das fake news, né, que ficou chamado justamente essa discussão sobre, principalmente sobre a responsabilização das próprias plataformas sobre os conteúdos, né, que são publicados, enfim, das discussões que são feitas nessas plataformas e como elas devem agir, se devem agir da forma como é hoje, ou seja, precisam ser acionadas para retirar um conteúdo ou para interferir em algo, ou se já devem agir de forma prévia, né? O Discord, que é justamente, eu acho que ele acaba ficando no centro dessa discussão, né? Porque a gente viu também outras questões bárbaras sendo justamente planejadas por lá, é uma plataforma conhecida por isso, pela interação como é feita ali, relacionados a esse tema, obviamente, né? Mas o Discord ele não é citado nominalmente nesses projetos que tramitam hoje na Câmara ou no Senado. Só que, no entanto, como se fala sobre plataformas digitais, então pode ter um enquadramento ali. Agora, o que a gente tem hoje são essas tentativas de mudança do marco civil da internet. Hoje, no Congresso Nacional, esse tema está parado, né? Houve uma tentativa ali com Arthur Lira de tentar fazer com que o então presidente da Câmara pautasse esse tema, mas isso ficou em banho-maria. Não há nenhum indicativo de Hugo Mota de que esse projeto ande, ou se uma nova proposta aí, ela ande, porque até então ficou o seguinte, é criar um grupo de trabalho para discutir sobre esse tema, o tema que já foi aprovado no Senado e falta o aval da Câmara dos Deputados. Só que nada mudou. E o que a gente tem, por outro lado, também é no próprio Supremo, né? Há uma discussão sobre regulação das redes sociais na pauta do Supremo por meio de duas ações. Em 25 de maio, até o dia 25 de maio, o ministro André Mendonça, que foi quem pediu vista desse processo, precisa devolver esse tema ao plenário da Corte. E há uma expectativa de que após isso aí, esse tema volte a andar por lá. Claro, como vai estar próximo ali de junho, tem umas questões regimentais, isso pode acabar ficando para o segundo semestre, só que há uma tentativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de tentar tratar esse tema e dar fim a isso antes do fim do mandato dele, que se encerra em outubro. Há uma discussão porque hoje o Supremo está muito voltado, principalmente em função da primeira turma, para esse caso sobre o golpe de Estado, né? Mas há uma tentativa aí para que essas outras pautas, que também são importantes, elas tramitem. E, por fim, o último ponto é que o governo também tenta, de certa forma, pressionar o Congresso em prol disso. Em abril, o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, tinha chegado a falar de que eles iam fazer um esforço junto ao Congresso para pautar esse tema, só que desde então nada mudou. Então, basicamente, a gente tem o Supremo com esse julgamento aí, temos o governo fazendo uma pressão no Congresso e o Congresso continua sem dar uma resposta. Congresso falando Câmara dos Deputados especificamente, porque no final das contas, quem tem que fazer essa legislação, quem tem que mudar algo é o Congresso, porque o que a gente pode ver se o Supremo decidir algo por lá vai ser justamente falando que o Supremo quer legislar. Então, com certeza sobre esse tema ainda deve continuar esse empecilho aí, esse quebra-cabeça.
Já é uma discussão longa, né, também, essa questão do Supremo legislando, que a Câmara vem atacando, a Câmara principalmente, mas a gente tem nomes do Senado também nessa movimentação. Eu queria trazer aqui o comentário do nosso espectador, o Ethan, que diz o seguinte: a regularização, inclusive só para a gente abrir o parêntese aqui, a nossa enquete do dia pergunta o seguinte: para você, a regulação das redes sociais vai prevenir violências como a planejada para o show no Rio? A gente, por enquanto, tem não ganhando aí com 60% dos votos. E o Ethan comentou o seguinte: a regularização pode ajudar a prevenir casos assim, tornando as redes mais seguras e obrigando as plataformas a agir com mais responsabilidade. Mas sozinha não resolve tudo. Quem quer cometer algo assim vai acabar encontrando outro lugar. A regulação ajuda, mas não elimina o problema na raiz. Justamente, né, Ethan, obrigada pelo seu comentário. Eu queria chamar vocês dois agora, Fred e Fran, para essa discussão, porque realmente é um trabalho que ele é muito de base, né? Assim, as redes sociais, elas nesse caso da regulação, elas ajudariam, então, nesse sentido de serem mais ativas, de serem mais proativas, né, para coibir esse tipo de interação criminosa dentro de suas plataformas, mas existe todo um outro trabalho que precisa ser feito também, no sentido de coibir o próprio cometimento desses crimes, seja por qual meio for, né? Então, quem tem essa intenção, como o I também disse, quem tem a intenção de cometer um crime vai acabar encontrando. A gente vê isso acontecendo. Antes a gente tinha uma forma de reunir essas pessoas, hoje eles se adaptam a essas realidades virtuais e que são ainda mais abrangentes, né? A gente tem essa possibilidade, a gente vê como o próprio Fred trouxe aqui a questão desses mandatos que foram cumpridos em locais muito diversos no Brasil inteiro. Então, assim, essas formas, elas só vão ser renovadas, né? Mas essa questão da educação e da conscientização das pessoas, enfim, para que crimes como esse não sejam, né, assim, esse radicalismo, né, Fred, essa radicalização não leve a atos criminosos, isso é um trabalho de base mesmo. E aí a gente passa, inclusive, para falar um pouco sobre a questão da violência, né, contra a população LGBTQIAPN+, que já vem, que sofrem historicamente, né, a gente tem até esses dados, né, Fred, desses crimes que são cometidos contra essa minoria, e a gente vê essa disseminação do ódio contra essa população acontecendo nas redes sociais, e é justamente nisso que essa lei precisa atuar, né? Mas também numa questão de base. Vamos entender esses dados, Fred? O Ethan foi muito preciso em falar que realmente as redes sociais, elas, pela falta de uma regulamentação, né, ela é vista muito como um ambiente livre e muito fácil de promover aquilo que a gente chama de extremismo ideologicamente motivado, que são esses crimes normalmente relacionados ao terrorismo e o crime de ódio. Nesse caso específico das praias do Rio, estava relacionado com atentados contra o público LGBTQIA+, que estava muito presente nesse evento. Aqui nós estamos com alguns dados do Grupo Gay da Bahia, falando dos crimes contra o público LGBTQIA+, no ano passado. Foram 291 mortes violentas. Agora precisa fazer uma ressalva. Esses dados não são tão precisos e o próprio Grupo Gay da Bahia fala sobre isso, porque é muito difícil a denúncia e muitos deles acabam passando sem ser registrados como crime nesse ponto, né? Houve um crescimento em relação a 2023. O grupo, principalmente o grupo atingido, nós estamos vendo aqui assim, há de 19 a 25, que normalmente ali em torno dos 17%, 18%, 26 a 35 e dá uns 22%, 23%. Aí nós vimos que esses dois grupos eram os grupos que estavam principalmente concentrados ali na praia. E você imagina a situação, eram 2.100.000 pessoas de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E também o grupo que está em torno dos 17%, 36% a 45%. Né? Os crimes também muito concentrados contra gays masculinos, homens gays, e principalmente Nordeste e Sudeste, cada um com mais ou menos 30% dos crimes no ano passado. O Brasil, segundo o Grupo Gay da Bahia, é o maior número de crimes contra a LGBT em todo o planeta. Eles usam como base os dados de uma ONG chamada Transgender Violence Europe, né, que apontava mais ou menos 29% desses crimes acontecendo no Brasil, seguido pelo México e pelos Estados Unidos.
né? Então, o que a gente está falando aqui é exatamente desse comportamento que está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, que esse extremismo ideologicamente motivado. E a gente percebe que também não é um caso tão novo assim. Em 2019, nós tivemos um caso semelhante a esse que inspirou o homem lá em Macaé, que foi um assassinato em Christchurch contra 2 mesquitas, em que o homem transmitiu pelo Facebook ao vivo esse assassinato, mais ou menos 49 pessoas nessas 2 mesquitas, direcionado contra islâmicos, né? Então, também você vê que são vários grupos, a gente tem um crescimento também de violência contra judeus na Europa, principalmente. Você tem uma violência também contra imigrantes e públicos de minorias LGBT nos Estados Unidos, né, países onde está acontecendo muita polarização, né, social. Isso tudo alimenta, dá esse caldo que favorece essa violência e que encontra nos meios digitais um ambiente onde o planejamento, a comunicação e a organização é facilitada, né? Exato. E a gente fica imaginando, por exemplo, se levado a cabo um atentado desse, o que ele poderia causar. Você para pensar, por exemplo, na Maratona de Boston em 2016, se não me engano, foram 264 feridos. E o público da Maratona de Boston era estimado em mais ou menos 500 mil pessoas. Na praia de Copacabana tinha 12 milhões e 100, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? A perspectiva de pessoas plantando mochilas com explosivos para provocar o caos e provocar mortes era uma coisa bastante radical e assustadora. Preocupante, né, realmente entender que existe essa radicalização que vai aumentando, e a gente vê essa correlação entre a questão dos crimes cibernéticos e a questão do ódio. E aqui a gente fala só sobre a população LGBT, né, Fred? A gente tem ainda outros tipos de crimes, como você trouxe, que a gente trouxe aqui nos dados, que os considerados crimes de ódio, essa é apenas uma das populações atingidas. A gente tem outras que também são duramente, recebem esse ódio, que são atingidas por esse ódio na internet e por crimes, né, aos atingidas pelos crimes que esse ódio movimenta. Então, é uma situação extremamente delicada e que precisa muito ser tratada assim de uma forma séria e desde a base, né, para que a gente tenha não apenas um combate a um crime que já está ali acontecendo, mas também um combate a esse tipo de pensamento que leva, né, as pessoas a entenderem que está tudo bem você jogar uma bomba numa praia com um público majoritariamente LGBT, porque para eles isso não é legítimo, né? É uma população que está simplesmente querendo existir em paz, que não, né? E até uma questão interessante da gente pontuar é que não teve registro de confusão nenhuma, né, Fred? Assim, ouvi relatos de amigos que estiveram na praia de Copacabana, que assistiram ao show e que falaram, apesar de um show extremamente cheio, muito assim, né, lotado mesmo, não houve confusão, você não teve ninguém ali, não teve briga, não teve nenhum tipo de situação, enfim, violenta nesse local. Então, qual que é, né, essa motivação que não é para tratar essa população dessa forma, que não seja um puro e simples ódio radical e extremado, né, contra essas pessoas?